Bem, esse próximo arco de One Piece é onde o herói Garp realmente vai aparecer. Estamos numa fase em One Piece onde não dá mais para o Oda continuar enrolando. Ele tem que se aprofundar mais no passado de pessoas como Imu-sama, Monkey D. Dragon, Shanks e, obviamente, Monkey D. Garp. Ele certamente irá aparecer bem mais no anime, onde vamos descobrir quais são suas verdadeiras intenções. Em seguida, vamos ter a resposta para uma das perguntas mais frequentes. Será que o Garp sabe a verdade sobre o Luffy? Será que ele tem noção do peso que seu neto carrega e da importância que o Luffy representa para esse mundo? Chega mais que nesse vídeo, fizemos uma análise completa para entender isso. A gente veio pra te salvar! Garp! É outro de sua família causando problema? Luffy! Desde que vimos como era a relação entre Luffy e seu avô Garp, podemos notar bem como era a relação entre eles e como é que foi a criação de Luffy. O Garp sempre foi um homem rigoroso, separando seu tempo entre o dever de proteger a paz mundial e a sua devoção em criar seu neto Luffy. Na verdade, Garp não criou o moleque como deveria. Ele levava o garoto para fazer um treinamento que nem mesmo um adulto seria capaz de suportar. Garp sempre treinou o Luffy de um jeito nada convencional, concorda? O velho não pegava leve com o garoto. Ele jogava o Luffy em lugares perigosos, fazia ele enfrentar animais selvagens e ainda amarrava o coitado em balões. Tudo isso porque Garp queria ver o Luffy forte, resistente e capaz de sobreviver ao mundo cruel lá fora. O sonho dele era que Luffy seguisse o caminho da marinha, se tornando um grande defensor da justiça. Mas Luffy, sendo uma criança teimosa, acabou indo pro lado oposto. Eu já falei! Vovô! Eu vou ser o rei dos piratas! Rei dos piratas, coisa nenhuma! Ao longo da história, a gente sempre achou que Luffy tinha comido aquilo, acreditávamos ser a Gomu Gomu no Mi, uma fruta do diabo que o concedia um corpo de borracha. No entanto, em uma das revelações mais surpreendentes até agora, descobrimos que Luffy, na verdade, possui a Hito Hito no Mi modelo Nika, o lendário deus do sol. Isso faz de Luffy mais do que um simples pirata com habilidades de borracha. Ele é a reencarnação de uma entidade com um passado misterioso e poderoso, ligado a antigas lendas do mundo. Mas aonde Garp se encaixa nisso tudo? O herói da marinha é conhecido por sua força brutal e personalidade carismática. Sempre esteve envolvido nos altos escalões do governo mundial. Com acesso a informações privilegiadas, será que ele conhecia o verdadeiro potencial da Akuma no Mi que Luffy comeu? Desde o início, Garp sempre forçou Luffy a seguir o caminho da justiça, o forçando a ser um marinheiro. O grande mistério aqui é se Garp, com todo o seu conhecimento e experiência, sabia desde o começo que Luffy estava destinado a se tornar o deus do sol Nika, uma figura lendária com poder para mudar o rumo do mundo. Ou será que, como a maioria dos marinheiros, ele foi surpreendido pela verdade da fruta do diabo que Luffy comeu? Agora que o segredo sobre o Hito Hito no Mi foi revelado, a questão que fica no ar é: como Garp reagirá ao ver Luffy assumir esse papel tão grande e importante? Será que o avô-herói está pronto para lidar com a realidade de que seu neto é muito mais do que um simples pirata? Afinal, ele é a chave para o futuro do mundo. One Piece. Garp sabia que Luffy havia comido a Gomu Gomu no Mi, o que já é bem impressionante. Mas e se Garp tivesse descoberto a verdade sobre o poder que Luffy realmente carregava? Como vice-almirante, Garp tinha acesso a muitas informações que a maioria nem sonha. O governo mundial fez de tudo para esconder esse segredo. Vimos várias vezes que o governo tentou esconder esse segredo do mundo todo. Por exemplo, quando Who's Who foi preso, ele acabou conhecendo alguns homens que não tinham mais salvação. A única coisa que mantinha suas esperanças de dias melhores era nos contos do deus do sol Nika, a entidade da libertação que desde os primórdios sempre ajudou o povo escravo e sofredor. Taiyo no Kami, Nika! Taiko no mukashi ni, dorei tachi ga itsuka jibun tachi o sukutte kureru to.
Porém, foi questão de dias até que esse homem simplesmente sumisse. Ou seja, só pelo fato desse homem conhecer as histórias sobre Nika, significa que o governo apaga sem dó nem piedade qualquer pessoa que saiba a verdade acerca dessa entidade. Até mesmo os escravos, como os bucaneiros, que sempre que demonstraram alguma fé ou esperança em Nika, tinham suas vidas ceifadas imediatamente. Além disso, quando o governo mundial enviou a CP0 para buscar a Gomu Gomu no EMI, eles garantiram que nenhum agente ficasse ciente da verdade sobre essa fruta do diabo, pois essa era uma missão de extremo sigilo. Tanto é que quando o Shanks ataca o navio, Who's fica se perguntando o motivo do Ruivo estar se arriscando para poder pegar uma simples Akuma no Mi da borracha. Portanto, nem mesmo grandes nomes do governo sabiam a verdade sobre essa fruta do diabo. Capitães, vice-almirantes e até mesmo os almirantes não sabem a verdade sobre o Deus do Sol. Talvez um almirante da frota com muito tempo de cargo, como é o caso do Buda Sengoku, possa saber de alguns desses mistérios, mas é difícil deduzir se ele sabia de uma informação desse nível. Mas por mais que o Garp não tenha sequer passado do posto de vice-almirante, ainda assim, existe a possibilidade dele saber a verdade sobre Joy Boy. Porque Garp sempre foi um cara que detestava seguir ordens cegamente, o que acabou impedindo que ele se tornasse um almirante. O título de almirante viria com uma grande responsabilidade: obedecer diretamente às ordens dos nobres mundiais e do governo mundial. E Garp, com seu jeito rebelde, nunca teve muita paciência para política e hierarquia rígida. Para ele, ser almirante significaria abrir mão de sua liberdade de agir como deseja. Garp sempre preferiu seguir o próprio caminho, tomando as decisões que considerava corretas sem estar amarrado às exigências de um cargo tão alto. Outro ponto importante é que Garp tinha uma visão diferente de justiça. Enquanto os almirantes geralmente seguem a linha de ação mais dura e impiedosa do governo, Garp sempre seguiu sua própria justiça moral. Para Garp, o mais importante era proteger as pessoas e manter a paz, mas sem perder de vista a humanidade em suas ações. Ele nunca foi fã dos métodos extremos do governo mundial, e isso seria um problema se ele aceitasse o cargo de almirante. Inclusive, Sengoku, o então grande almirante da frota, já tentou várias vezes convencer Garp a assumir o posto, reconhecendo a força e habilidade incomparáveis do amigo. Mas para Garp não bastava ser forte. Ele sabia que ao se tornar almirante, estaria colocando seu próprio código de ética em segundo plano. No final das contas, Garp preferiu se manter na posição de vice-almirante, onde tinha mais liberdade para agir conforme seus próprios princípios, sem precisar abaixar a cabeça para ninguém. O mais interessante é que, mesmo sem ser um almirante, Garp conquistou o respeito e o temor de todos, tanto na marinha quanto entre os piratas. Ou seja, esse título de herói da marinha e de homem mais forte do mundo poderia fazer com que ele tivesse ligações mais fortes com o pessoal de patente mais alta. Agora pensa comigo. Garp sempre foi aquele cara com uma dupla personalidade. Ele é o herói da marinha fiel às regras e à justiça, mas também é o avô de Luffy, um pirata que desafia tudo o que a marinha representa. Isso deve gerar um baita conflito interno, concorda? Como o Garp lida com isso? Ele já teve problemas sérios com sua família na guerra de Marineford. Garp simplesmente deixou de lutar na guerra mais importante dos últimos 20 anos, pois não era capaz de lutar contra seus 2 netos que ele tanto ama. Ele apenas se sentou e ficou sem fazer nada, mas quando as coisas realmente estavam ficando complicadas, Garp até demonstrou insatisfação e lutou contra a marinha. Porém, Sengoku impediu que ele fizesse isso. Imagina o dilema na cabeça dele. De um lado, o dever de manter a ordem no mundo, e do outro, o amor incondicional por seu neto. Mesmo sabendo que Luffy é visto como uma ameaça por muita gente na marinha, será que o Garp conseguiria em algum momento enxergar o neto dessa forma? Ou será que ele continuaria sendo o avô protetor disposto a fazer qualquer coisa para defender o garoto? Mesmo que isso significasse ir contra a própria instituição, a qual ele serviu a vida toda? Garp sempre foi um homem de princípios.
mas também de emoções fortes. E se ele já soubesse da verdadeira natureza dos poderes de Luffy, será que ele tomaria alguma atitude diferente? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!